Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec e em formato de aula para vocês, né? Recapitulando a aula passada, a gente estava na parte em que ele falava o seguinte: conserva a alma as afeições que tinha na vida terrena, e resumindo a resposta, ele diz: a alma guarda todas as afeições morais e só esquece as materiais. Quer dizer que se você gostava de uma pessoa pelo cargo de uma empresa dela, pelo currículo dela, por quão bonita ela era, simpática, isso não é uma afeição sincera, não é uma afeição moral, é uma afeição material, tá? Então, as afeições morais duram para sempre, as materiais são esquecidas. E também a próxima pergunta: conserva a alma a lembrança do que fez na terra? Tem ela ainda interesse pelos trabalhos que não pôde completar? E a resposta simples é: depende da sua elevação e da natureza desses trabalhos. Os parentes que ali a precederam? Resposta: não só os encontra, como também há outros muitos, seus conhecidos de outras existências. Pergunta: qual na outra vida o estado intelectual e moral da alma da criança morta em tenra idade? Então, da criança morta jovem, né? Qual é o estado intelectual e moral? Suas faculdades conservam-se na infância, como durante a vida? Então ela continua a ser criança? E aí a resposta é: o espírito, não tendo feito mais que passar alguns instantes na vida, não sofre modificação nas faculdades. Então, ele vai ficar como ele foi antes de reencarnar, tá? Pergunta: que diferença há depois da morte entre a alma do sábio e a do ignorante? Entre a alma do selvagem e a do homem civilizado, existe uma diferença depois da morte? E aí ele responde ainda o seguinte: a mesma diferença. Então ele continua sendo sábio, o sábio continua sendo sábio, o ignorante, ignorante, o selvagem, selvagem e o civilizado, civilizado, tá? Então essa diferença é a mesma, pouco mais ou menos, que existia entre a diferença entre elas durante a vida. Então pode estar um pouquinho melhor ou um pouquinho pior, né? Depende do que a pessoa fez durante a vida. Porque a entrada do mundo porque a entrada no mundo dos espíritos não dá à alma todos os conhecimentos que lhe faltavam na Terra. Então, se ela não aprendeu alguma coisa na Terra, não é entrando no mundo dos espíritos que ela vai aprender, tá? Será que elas progridem ou menos? Segundo sua vontade. Então, está dependendo da vontade da alma ela progredir intelectualmente. E algumas almas se adiantam muito, porém, têm necessidade de pôr em prática durante a vida corporal o que adquiriram em ciência e moralidade. Quer dizer que não adianta ficar só no intelecto, tem que ser posto em prática. As almas que ficaram estacionárias, quer dizer que elas não foram nem progrediram e nem regrediram, recomeçam uma existência parecida, uma existência análoga à que deixaram. As que progrediram alcançam uma encarnação de ordem mais elevada. Sendo o progresso proporcionado à vontade do espírito, há muitos espíritos que, por longo tempo, conservam os gostos e as inclinações que tinham durante a vida e prosseguem nas mesmas ideias. E aí, para a gente ver esse assunto mais a fundo, ele diz para a gente dar uma olhadinha na Revista Espírita de março de 1858, no artigo A Rainha de Oude, também na Revista Espírita de maio de 1858, O Espírito e os Herdeiros, também na Revista Espírita de julho de 1858, O Tambor de Berezina, também na Revista Espírita de dezembro de 1859, Um Antigo Carreteiro, também na Revista Espírita de outubro de 1860, Progresso dos Espíritos, também na Revista Espírita de abril de 1861 e Progresso de um Espírito Perverso. A fortuna, né, o que ele vai conseguir, né, na vida futura está irrevogavelmente fixada depois da morte? Quer dizer que o destino dele é fixado? Bom, a resposta é a seguinte:
A fixação irrevogável da sorte do homem, do destino, do que vai acontecer com ele depois da morte, seria a negação absoluta da justiça e da bondade de Deus. Porque há muitos que não puderam esclarecer-se suficientemente na existência terrena, sem falar dos idiotas, imbecis, dos selvagens e de elevado número de crianças que morrem sem terem entrevisto a vida. Mesmo entre os homens esclarecidos, há muitos homens que, julgando-se assaz perfeitos, creem-se dispensados de estudar e de trabalhar mais. E não é isto prova que Deus nos dá de sua bondade, o permitir que o homem faça amanhã o que não pôde fazer hoje? Se a sorte, se o destino é irrevogavelmente fixada, por que morrem os homens em idades diferentes? E por que, em sua justiça, não concede Deus a todos o tempo de produzir a maior soma de bem e reparar o mal que fizeram? Quem sabe se o criminoso, que morre aos 30 anos, não se teria tornado um homem de bem se vivesse até os 60? Porque Deus lhe tira, assim, os meios que concede a outros? Só o fato da diversidade das durações da vida e do estado moral da grande maioria dos homens prova a impossibilidade admitida à justiça divina de ser a sorte da alma irrevogavelmente fixada depois da morte. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe. Até a próxima.